Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Mais uma vez voltamos a apresentar o programa Espírita Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Hoje, que é dia 24 de fevereiro de 2021, gostaríamos de conversar acerca do suicídio, que é uma prática contra as leis de Deus, embora, na visão espírita, o suicida não esteja por tirar sua própria vida, embora ele não esteja, na visão espírita, no mundo espiritual, condenado ao inferno, porque Deus não condena seus filhos ao inferno pelos erros que ele comete. Deus dá oportunidade de mudança para que o espírito consiga se recuperar a si mesmo. E para isto, Deus criou o Departamento Universal dos renascimentos, da reencarnação. Porque a reencarnação é o perdão de Deus aos seus filhos. Quando nós cometemos um erro com os outros, ou aos outros, cometemos uma injustiça a alguém, ou cometemos um crime contra nós mesmos, no caso o suicídio, que é contra a lei de Deus, Deus não nos condena, porque não tem inferno localizado no espaço. Passaremos um período no mundo espiritual de sofrimento e de dor, apenas como aprendizado, aguardando uma nova encarnação para retificar aquele erro. Mas não somos colocados no inferno, porque não existe o inferno, conforme ensina as igrejas, as religiões. Apenas nesse preâmbulo, antes de entrarmos no tema propriamente dito, gostaríamos de ler aqui um texto que serve especificamente para as pessoas que estão sempre passando por decepções na vida. Pode ajudar. E diz assim: evite decepções. Para evitar decepções, e todo mundo pode evitar decepções, com a razão, evitando, se preservando de ações, de atos, se preservando de atitudes, não é, que venha lhe fazer o mal, aí vai evitar as decepções. Aí ele diz: evite decepções. Para evitar decepções, mais do que as que você já passou neste mundo, é bom recordar estes sábios provérbios árabes. Quais são? Que é o pensamento, esse é o pensamento do programa de hoje, Encontro com o Espiritismo. Não digas tudo o que sabes. Não faças tudo o que podes. Pode fazer tudo, mas não faz tudo o que pode, nem diz tudo o que pode dizer. Não faças tudo o que podes. Não creias em tudo que escutas. Não gaste tudo que tens. E sabes por quê? Porque aquele que diz tudo que sabe, que faz tudo que pode, que crê em tudo que escuta, que gasta tudo que tem, muitas vezes diz o que não convém, faz o que não deve fazer, julga
o que não vê e gasta o que não pode. Este é o texto para reflexão, que é do programa de hoje, Encontro com o Espiritismo. Mas voltando ao nosso tema de hoje, que é o suicídio, toda vez que falamos do suicídio, recordamos um grande personagem da literatura portuguesa, que foi Camilo Castelo Branco, um dos gênios da literatura de Portugal. Ele se suicidou. Ele foi do século XIX, foi contemporâneo de Allan Kardec e contemporâneo do Espiritismo, do lançamento do Livro dos Espíritos, que foi em 1857, 18 de abril de 1857. Logo, Camilo Castelo Branco foi contemporâneo de Kardec e do Espiritismo. Mas ele tinha muitos problemas na vida, era um homem da literatura, um gênio literato lá de Portugal, mas ele era muito obsidiado, era também ateu, materialista. Como ele não tinha nenhuma proteção pela crença em Deus e nenhuma autoproteção pela crença na imortalidade da alma, pela crença na alma, ele estava diante da provação da cegueira, ele estava completamente desguarnecido, despreparado, muito intelectualizado, mas despreparado para enfrentar a expiação e a prova da cegueira. De maneiras que, quando o médico foi visitá-lo em sua residência, é o que nos diz a história dele, ele então ficou escutando por trás de um móvel da sua casa, e sua esposa que recebeu a notícia. O médico disse que o caso dele era irreversível, jamais ele recuperaria a vista. E ele então ficou cego. Sem refletir, ele foi ao quarto e atirou no ouvido, acreditando que ficaria livre do problema da vida dele, da provação e da expiação que ele vinha passando, que foi uma prova. E de maneiras que ele, no mundo espiritual, foi para os umbrais. Mas ele tinha deixado uma carta 3 anos antes de cometer o suicídio. Ele havia deixado uma carta, mas não tinha levado ao conhecimento nem sequer da família, já mostrando predisposição para o suicídio, já que ele considerava a vida dele muito infeliz. E deixou a carta mostrando que, quando ele se suicidasse, deixaria um grande exemplo, mas foi o contrário. O legado dele para a família, não é? E para os fãs dele na literatura, que ele era um excelente romancista, ele deixou um mau exemplo do suicídio. E disse, mas deixou um conselho para todos na carta que foi lida pela sua esposa, depois da morte dele. Ele deixou dizendo que todos fossem bons e virtuosos. Ainda deixou isso para todos. E ele, depois de muitos anos nos umbrais, na espiritualidade, ele escreveu, como um grande literato, ele escreveu a obra Memórias de um Suicida. Apenas nós estamos exibindo o livro dele, que temos, já lemos, que ele cita neste livro, que tem quase 600 páginas. Ele escreve como espírito, através de uma médium brasileira, Ivone A. Pereira, uma médium confiável e na altura espiritual e moral de Chico Xavier. Esta senhora médium que está no mundo espiritual. E de maneiras que o espírito, Camilo Castelo Branco,
cometeu essa grande falta, mas como faz um século mais ou menos que ele cometeu o suicídio, possivelmente ele já deve ter retornado ao mundo material, a um novo corpo, já deve ter ganho um corpo novinho como criança para reencarnar e reparar o erro que ele cometeu na encarnação passada. E assim é apenas um lembrete, não vale a pena o suicídio, porque quando nós nos suicidamos, estamos vivos no mundo espiritual, matamos a matéria, eliminamos o corpo, mas não eliminamos a alma. A alma é imortal, o espírito é imortal, e as consequências do suicídio são muito desagradáveis para aquele que não confiou em Deus. Há muitos problemas na vida que nós não podemos resolver, mas devemos aguardar o tempo, mesmo porque, quando nós mesmos fechamos todas as portas, pela nossa conduta, pela nossa imprudência, pelos nossos abusos, ou por qualquer outro motivo, Deus abre uma janela lá na frente. Para quê? Para que resolvamos os nossos problemas. O que passamos no passado já passou. O que estamos passando agora passará no futuro. E então é preciso ter confiança em Deus, confiar que somos espíritos, que não morreremos, para não cometermos o crime contra a lei de Deus e contra nós próprios, que é o suicídio. E assim, leia o Espiritismo, leia o Livro dos Espíritos, que você jamais cometerá o suicídio. Muita paz para todos. E até o outro programa Encontro com o Espiritismo, com um novo tema.